Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa. Hoje vamos continuar na série Eu Creio e vamos mais uma vez estudar a Palavra de Deus, estudar quem Deus é e perceber de que forma é que nós podemos ser incentivados e de que forma é que a Palavra nos incentiva hoje muito particularmente, a viver a ressurreição. O tema de hoje, do estudo bíblico de hoje é Vivendo a Ressurreição. O estudo será dado pelo pastor Albert Canfield e, tal como na semana passada, vamos ter também um pequeno testemunho e desta vez o testemunho é da Laurel. Fiquem por aí. A Laurel sai de Angola por motivos de saúde e entrei por Lisboa, fiquei 8 meses em Lisboa e depois vim para o Porto. Não sabia o que me esperava e, atendendo a um convite feito pela Mónica, eu fiquei hospedada na casa da Mónica. Assim, quando você sai de um lugar e não sabe o que te espera pela frente, simplesmente eu fui. Em Angola eu fui diagnosticada um AVC transitório. Assim, da noite para o dia, a minha vida mudou drasticamente. Como se diz, um ângulo de 360 graus, mas do sentido contrário. Um dos médicos em Angola disse que era um AVC transitório e o neurologista disse que eu não tinha nada. Inscrever então para a fisioterapia, lá o médico de fisioterapia disse que não, aqui tem alguma coisa errada, então aconselho-vos a sair. Eu saí da Angola para a Namíbia, não sei como cheguei à Namíbia, porque o médico lá na Namíbia perguntou como é que eu fui parar na Namíbia, com a tensão estando tão alta como estava. Eu não tinha condições nenhuma de chegar à Namíbia. E ele pôs simplesmente a mão na cabeça e falou com o meu esposo: "Dizes, é uma sorte, ou então é mesmo Deus que vos trouxe até aqui", porque eu não tinha condições de chegar até a Namíbia. Fui fazendo o tratamento, são tratamentos dolorosos, mas graças a Deus conseguimos superar. Digo que conseguimos porque parte disso a tudo eu dou graças a Deus, porque Ele sempre lá esteve. E agradeço ao meu esposo, não é? E todos os que estiveram envolvidos neste processo. Cheguei ao ponto de nem sequer conhecer o meu esposo, os meus filhos. Tendo perdido a memória, esquecer de quem tu és e olhar para o lado, lá tem 3 pessoas e tu não sabes quem são aquelas pessoas que estão ali 24 horas contigo. Porque eu não sei. Até bem pouco tempo eu tinha sempre que ligar ao meu marido. Então, qual é a data? O que é? Se fosse para assim, quantos anos tenho? E ele lá: "Oh, mulher, tu tens 34. Ah, tá bem, 34. E quanto é que a Dilma faz? Quanto é que o Rui faz?" Assim, e são datas, por exemplo, eu fiz anos de casado ano passado, em novembro. Eu não sabia, simplesmente esqueci-me. E ele, com paciência: "Olha, mais um ano de casado, estás a ficar mesmo mais velha." Eu disse: "É verdade." Deus é Deus. E em tudo isso serviu para fortalecer ainda mais a minha comunhão com Deus. Quando eu penso que eu consegui ou que eu posso, simplesmente por mim eu não posso, não consigo. Mas eu olho para o lado e eu sei que no silêncio eu encontro Deus, sempre. Ele está ali presente. Foi uma altura em que eu estive assim, eu cheguei para o quarto, sentei-me, eu estava cheia de dúvidas.
E a única coisa que eu perguntei, assim, olhando para o teto, não é? Deus, por quê? O que falta? Não te busco como deve ser? E eu senti o coração apertado, uma angústia enorme. De repente, senti um vento, acho. Não sei como explicar essa sensação. E do nada eu fui relaxando o máximo. E senti que ali estava. Aqui estou. Busca-me. Deus. É a minha vida. É o ar que eu respiro. É tudo. Para mim. Porque em tudo que faço e sou, e se até aqui estou, é porque Deus me concedeu, me renovou, me levantou. Porque, do contrário, não sei onde estaria, nem se estaria viva. Jesus, por fim, disse-lhes: Mas que falta de entendimento e que lentidão a vossa para acreditar em tudo o que os profetas disseram. Então o Messias não tinha que sofrer tudo isso antes de ser glorificado? E pôs-se a explicar-lhes o que acerca dele se dizia em todas as Escrituras, começando pelos livros de Moisés e seguindo por todos os livros dos profetas. Quando chegaram à aldeia para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles convenceram-no a ficar. Fica conosco, porque já se está a fazer tarde. Já é quase noite. Jesus entrou e ficou com eles. Quando estavam à mesa, pegou no pão, deu graças a Deus, partiu e dividiu com eles. Foi nessa altura que se lhes abriu o entendimento e o reconheceram, mas nisto ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos vinha a falar pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se imediatamente e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros companheiros, que lhes disseram: É verdade que o Senhor ressuscitou. Simão já o viu. Os dois que vieram de Emaús contaram-lhes então o que lhes acontecera pelo caminho e como o tinham reconhecido no partir do pão. Nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo. Uma testemunha, nós bem sabemos, são aquelas pessoas que experimentaram, vivenciaram algo de uma maneira única, ao ponto de poderem falar por si próprias da experiência que tiveram. Quando uma testemunha é chamada no tribunal, o seu testemunho só é válido devido ao grau da experiência que ela teve em relação àquela situação. Alguém que viu, ouviu, tocou, vivenciou a experiência e então essa pessoa ela é considerada uma testemunha daquele evento, daquela situação e pode falar daquilo. Em termos bíblicos, nós somos chamados a ser testemunhas de Jesus. Os discípulos de Jesus se tornaram as suas testemunhas até os confins da terra, como diz Atos 1:8. Mas nesse texto que nós estamos a meditar, o texto dos discípulos de Emaús, nós vemos como eles também foram desafiados a se tornarem testemunhas da ressurreição, a viverem a ressurreição a nível pessoal e a proclamarem essa ressurreição a partir da sua experiência de fé. Eles, como nós começamos a falar no domingo, eles estavam como que cegos para a realidade da ressurreição. Não conseguiam vislumbrar a possibilidade de um Cristo que vencia a morte. Eles foram excelentes testemunhas dos ensinamentos de Jesus, de alguns milagres de Jesus, tal como vários de nós talvez poderemos ser boas testemunhas dos cultos, das histórias bíblicas, mas o grande desafio que esses discípulos tiveram, e ali é o desafio do texto, foi o desafio de se tornarem testemunhas da ressurreição.
Os apóstolos e demais discípulos, todos eles tiveram um grande desafio. O desafio de testemunharem aquele que vive, vivenciarem o Cristo ressurreto. E depois proclamarem, se tornarem as testemunhas vivas também daquele que vive às outras nações, às outras pessoas, ao resto do mundo que eles conheciam. O grande desafio da fé hoje também recai na questão da ressurreição para cada um de nós. Apesar de muitos ensinos maravilhosos que o nosso mestre nos deu, a realidade da ressurreição, ela não é apenas para ser conhecida, ouvida na teoria. Ao celebrarmos a Páscoa, nós não estamos apenas lembrando aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas nós estamos sendo chamados a mais uma vez nos tornarmos testemunhas vivas, a nos encontrarmos mais uma vez com aquele que vive. E a nível pessoal nós somos chamados a deixar que o Cristo nos transforme de maneira tal, e essa experiência da ressurreição, ou com o Cristo ressurreto, seja tão maravilhosa, que nós também passemos a ser essas testemunhas às outras pessoas. Os discípulos de Emaús, naquilo que nós começamos a falar no domingo e continuamos aqui, mostra-nos que Jesus andou com eles quando eles ainda não perceberam que o próprio Cristo estava ali. Assim também acontece conosco. Nós muitas das vezes estamos como que cegados para esta realidade e não conseguimos perceber que Jesus está mais perto, caminha mais junto de nós do que na verdade nós imaginamos. Mas o texto bíblico diz que Jesus insiste. Jesus continua ali a instigá-los e a perguntar sobre o que aconteceu. Jesus faz como que segue viagem nesse texto que lemos, os discípulos chamam a ele e agem com hospitalidade, lembrando também de alguns dos princípios que o próprio mestre os havia lembrado, e ali em comunhão com um forasteiro, partilhando o pão e dando pouso para aquele homem que até então eles não conheciam. Eles recebem a graça de terem e experimentarem a ressurreição. Eles veem que o próprio Cristo estava diante deles, partindo o pão e dando a eles. O momento em que os seus olhos são abertos, no partir do pão, eles descobrem que aquele pão que foi partido, aquele sangue que foi derramado, agora está ali diante deles. É o próprio Cristo ressurreto, ele está vivo. E ali então, quando eles caem em si e se apercebem quem é aquele que há tanto tempo estava caminhando ao lado deles e conversando com eles, é então que Jesus some-se ali da presença deles e eles ficam como que maravilhados daquela experiência. Queridos, nós somos chamados a experimentar a ressurreição. Vale lembrar que esses discípulos, eles vivem duas realidades muito distintas nesse texto. A primeira delas, e a que a maior parte de nós se encontramos, é a realidade de gostarmos de Jesus, sermos simpatizantes de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, apreciarmos a vida, obra e ministério de Jesus, mas pensarmos que tudo isso se resume apenas a uma dimensão passada, aquilo que ficou para trás, aquilo que ficou há 2000 anos atrás, a história apenas da primeira Páscoa. E muitos de nós gostamos, simpatizamos, por tradição celebramos, mas não ainda experimentamos, não ainda vivenciamos essa ressurreição a nível pessoal. E ali nós, diante dos desafios que a vida nos dá, diante dos sofrimentos que a vida nos traz, muitos de nós estamos tal como aqueles dois discípulos, cabisbaixos, entristecidos, humilhados, lembrando com algum saudosismo dos momentos ilustres e maravilhosos que já aconteceram no passado, e não vislumbrando, e não sonhando, não pensando que a realidade da fé também é para o agora, é para o já, é para a nossa vida, é para a nossa realidade. Muitas pessoas falam que seria tão bom se a gente voltasse no tempo e vivesse naqueles primeiros dias com Jesus. Ah, seria tão bom se o meu filho doente vivesse nos dias de Jesus, porque daí naquele tempo, talvez Jesus o poderia curar. Nós cremos, mas cremos apenas naquilo que ele fez. A nível pessoal e a nível presente, nós
temos uma imensa dificuldade de crer. E é exatamente o que acontece com os discípulos de Emaús. Jesus se achega no presente deles, assim como Jesus também se achega ao presente de todo aquele que crê. E ele começa dessas formas indiretas, por vezes silenciosas, sem dar-se a revelar por completo, mas Jesus caminha junto dos seus. Ele cumpre a promessa de que estaria conosco até a consumação dos séculos, mas nós não o vemos, nós não percebemos, nós não entendemos muitas das vezes. Mas é então que a muitos de nós é dado essa experiência. Não por mérito, não por outra coisa, mas simplesmente pela graça e misericórdia daqueles que desejam se achegar mais a Deus. A esses é dado o privilégio de conhecerem a Cristo. Os discípulos de Emaús precisaram agir de acordo com os ensinamentos que Jesus havia lhes ensinado anteriormente, para então experimentarem a revelação de Cristo. E eu e você também somos chamados hoje a fazermos a mesma coisa, chamados a agir da maneira como Cristo nos ensinou, para que à medida que a gente obedece a Cristo no nosso presente, Cristo também se achegue cada vez mais a nós. E até que chegue um momento, como aconteceu com os discípulos de Emaús, que pela hospitalidade, pela partilha do pão, pela generosidade dos discípulos, pela nossa obediência aos ensinamentos de Jesus, no partir do pão, os nossos olhos também sejam abertos e a gente perceba que quem é aquele que está conosco não é outro senão o próprio Jesus. Aqueles discípulos, eles tiveram esse primeiro momento, momentos de dúvidas e incertezas, onde a fé para eles era apenas algo do passado. Mas agora eles estavam sendo chamados a viverem a ressurreição no presente e dali para diante, para o seu futuro, viverem as suas vidas constantemente à luz dessa ressurreição. Quando eles veem o Cristo ressuscitado, eles levantam-se daquele lugar e correm novamente para Jerusalém, empolgados e animados, para partilharem com outros a verdade e a realidade da ressurreição. Eu e você precisamos meditar em qual dos lados da história nós estamos. Será que nós somos como os discípulos de Emaús neste primeiro momento? Nós cremos em Jesus, cremos nos ensinamentos de Jesus, mas a ressurreição para nós ainda não cremos a nível pessoal nela. Nós ainda não a vivenciamos e não entendemos que de fato Jesus não é apenas para o nosso passado, mas Jesus está aqui agora no nosso presente. Ele está aqui agora, Ele está aqui conosco, Ele revela-se a nós, Ele caminha conosco, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ou será que nós já passamos para esse outro lado e já descobrimos a verdade da ressurreição? O texto bíblico nos diz que Ele é aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não se está confinado no passado. Pelo contrário, a cada dia que nós nos reunimos como irmãos, como igreja, quando celebramos a ceia, quando celebramos a Páscoa, quando nós oramos no nosso quarto, como diz o texto bíblico em Mateus 6, nós temos esta graça de experimentarmos de uma forma espiritual a presença daquele que vive. E Jesus se achega a nós. Às vezes os nossos olhos parecem nos trair, os nossos ouvidos nos traem, e a gente pensa talvez que a gente está sozinho, mas aquele que vive está lá conosco. E nós somos então desafiados a viver a ressurreição. E sobre a luz dessa ressurreição, vivermos a nossa fé de uma maneira transformada. Não apenas pessoalmente, para cada um de nós, afetando a nossa vida pessoal, mas também dando o testemunho desta ressurreição a todas as demais pessoas, para que elas também possam conhecer não o Cristo da história apenas, não o Cristo narrado nos evangelhos, mas possam conhecer o Cristo que ainda hoje vive e ainda hoje caminha junto de cada um de nós. Oremos. Senhor, Tu estás aqui agora conosco. Ajuda-nos, abre-nos os olhos, tira-nos da nossa cegueira, sensibiliza os nossos corações e ajuda-nos a perceber, por favor, que o Senhor está aqui agora conosco. Tu é aquele que se achega na casa dos meus irmãos, ao coração dos meus irmãos e irmãs. Tu é aquele que,
com essa maneira querida, gentil, se achega junto de nós e oferece-nos o ombro, o apoio, a força, e mesmo sem dar a revelar-se por completo, tu vai se aproximando de cada um de nós. Ajuda-nos a agirmos como tu nos orienta a agir, ó Deus, amando o nosso próximo, perdoando aqueles que falham conosco. Ajuda-nos, Senhor, a amar os nossos inimigos, para que à medida que nós nos tornamos mais e mais obedientes aos teus ensinamentos e mandamentos, Jesus, mais e mais a gente se aperceba que tu estás se achegando a nós, até que chegue o maravilhoso momento em que os nossos olhos sejam abertos e a gente descubra que está lá o Senhor junto de nós. Ó Deus, dá-nos esta revelação e essa experiência tão maravilhosa, que é descobrir que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu estás aqui no nosso presente, tu continuarás conosco no nosso futuro. Mas se tu estás aqui hoje, Senhor, isso significa então que o nosso presente será e poderá ser completamente transformado, abençoado, tocado pelo Senhor. Que a gente possa ainda hoje experimentar as tuas maravilhas. Que o Senhor ainda hoje cure, liberte, salve, alivie. Senhor, queremos vivenciar como teus discípulos a tua linda promessa, quando tu disses que estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos órfãos, por mais que os nossos olhos nos traiam tantas vezes, mas tu estás conosco, tu caminha ao nosso lado, e que a verdadeira ressurreição, a realidade da ressurreição, seja esta verdade para cada um de nós, como teus seguidores. Oramos no nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao fim de mais um estudo bíblico promovido pela Igreja Evangélica Metodista Portuguesa. Obrigado por ter estado desse lado. Não se esqueça de, na próxima semana, voltar a assistir ao nosso estudo bíblico, que vamos continuar com a série Eu Creio. No próximo domingo às 11 horas teremos também o nosso culto dominical. E se tiver também algum testemunho, algum pedido de oração, algum motivo de ação de graças, por favor partilhe connosco. Queremos estar a orar por si, consigo. Queremos estar enquanto corpo, enquanto família, enquanto igreja, a orar juntos. Por isso, se tiver algum destes pedidos para nos enviar, envie para o e-mail orarjuntos@metodista.pt. Envie então os seus pedidos de oração, os seus motivos de ação de graças para orarjuntos@metodista.pt. Muito obrigado por ter estado desse lado e até breve.